Olá pessoal, tudo bem? Com todos e todas, estou aqui para uma segundinha muito especial com a Ana da Vínculo Psicologia e também minha namorada, essa bonita. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal que ela está fazendo e que está ajudando ela muito, que é o diário em tópicos, né? É uma coisa meio assim, diário, com agenda, com calendário, como que é mais ou menos? Então, na verdade, assim, o nome original é Bullet Journal. Ele é uma técnica que é da França. Eu conheci através de uma amiga minha, assim, muito querida. E é uma coisa um pouco nova, assim, que na verdade eu até fiquei resistente um pouco no início, assim. Não é tão pronta, então você tem que fazer um esforcinho pra você compreender o que é. Mas é uma espécie, assim, de diário, lista de afazeres e agenda junto. Eu sempre gostei muito de escrever, muito, muito. Então, assim, há anos eu tento manter uma agenda. Eu sempre compro uma agenda legal e aí eu começo ela muito bem, super animada. E depois, no meio do ano, assim, eu já não tô conseguindo mais escrever, eu já me desorganizei e tal. Toda a vida, eu sempre gostei de anotar tudo. Por exemplo, eu saí com o Lucas pra um restaurante legal hoje. Aí eu coloco lá, ida com o Lucas no restaurante X. Foi muito legal, uma carinha. Eu sempre tive esse hábito, assim, sabe? De pôr carinha, de me expressar através, assim, dos papéis. E, assim, eu tenho um pensamento muito acelerado e tô numa fase de muita ansiedade. Então, assim, eu tenho mais dificuldade pra poder guardar as coisas. Por exemplo, data, o que eu tenho que fazer. Eu sempre acho que eu tenho muita coisa pra fazer no dia e eu tô sempre lembrando, esqueci disso, esqueci daquilo. Então, assim, toda a vida eu sempre fiquei assim, pegando papelzinho pequeno, grande, pra anotar as coisas que eu tava pensando, falar com fulano. E em vários papeizinhos que ficavam perdidos no meu quarto, na minha bolsa, etc. Eu também sempre tive assim, pegava várias folhas A4 e escrevia, metas para o ano, livros que eu quero ler, lista de lugares que eu quero visitar. Várias coisas assim. E eu tinha vontade de escrever, gostava de escrever, achava que ia me ajudar, mas que também, assim, eu ficava animada a princípio e depois eu já não sabia mais onde é que tava aquela folha ali. E aí surgia uma outra meta uma outra meta para 2018. Eu já não lembrava exatamente onde estava a folha, em que pasta que era, eu até separava em pasta e tal. Mas eu sabia mais em que pasta que era, ou não estava acessível na hora, aí perdia. Aí às vezes até esquecia, eu deixava pra lá. Acabava que depois, quando eu achava a folha, eu pensava, não vou anotar mais não, porque tem várias coisas que eu já queria ter anotado que eu não anotei. Me desvinculei um pouco. Mas como que o Bullet Journal te ajuda nesse sentido? Então, quando me apresentaram o Bullet Journal, né, o Diário em Tópicos, a minha amiga me mostrou esse livro aqui, que é até de uma brasileira que mora em Nova York, que ela experimentou, né, primeiro pesquisou sobre a técnica, começou a experimentar, deu muito certo com ela e ela resolveu facilitar pra gente, fazendo esse livro aqui pra gente ir checando, né, assim, quais são as orientações e tal. Quando eu li a introdução, me chamou muita atenção, porque primeiro, por ter essas 3 funções numa coisa só. Segundo, que o Diário em Tópicos é uma espécie, assim, de faça você mesmo. É um espaço seu. Então aqui no livro tem várias sugestões de 1 milhão de coisas, mas você vai escolher o que você acha que é útil pra você. E você vai construir do jeito que você achar que é melhor, assim. O que mais me chamou a atenção? Que eu poderia ter autonomia e flexibilidade para construir a minha agenda, escrever os meus pensamentos sobre o dia, como eu tava me sentindo, como não, acompanhar meus hábitos, fazer 1 milhão de coisas em um caderno só. Uma coisa em relação à agenda é que às vezes a agenda você encheu a folha, aí você precisa continuar escrevendo de um dia cheio, e aí a próxima folha já é do próximo dia. No Diário em Tópicos você tem essa liberdade, né? Isso acontecia muito comigo. Por exemplo, hoje, 1º de fevereiro, eu tô querendo, né, organizar os meus planos pro carnaval. Aí eu quero escrever, né, minha pretensão com os gastos, pra onde que eu vou, nanará. Aí na agenda eu começava a escrever no 1º de fevereiro, depois eu tava no dia 2 de fevereiro, de repente eu tava também no dia 3, e aí quando virava o dia 2, que eu queria escrever outra coisa, não tinha mais espaço. Então, assim, o que ela fala dos diários impressos é isso, assim, eles não são ruins, mas eles são um pouco rígidos. Você não sabe, né, como que vai ser seu dia, quantos
tarefas vão ter, o que você vai querer anotar sobre o dia. Então, assim, ter essa flexibilidade e não ter nada na outra folha ainda é uma coisa que dá muita liberdade, assim. Pode ter um dia que você escreva 4 linhas e ter um dia que você escreva 4 páginas. Se aconteceu alguma coisa muito intensa, ou se fluiu uma reflexão muito grande, né? Sobre a sua vida, nananã. Então, assim, retomando, né? Assim, o que mais me chamou a atenção mesmo era que eu ia conseguir achar tudo que eu tivesse anotado, que eu achava importante, que eu queria lembrar, que eu anotava em papelzinho, que eu anotava em folha A4, que ficava solta, em um único lugar. E quanto mais eu fui lendo as coisas do livro, mais eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso vai facilitar demais a minha vida. Por exemplo, ela dá algumas dicas. O ideal, ela fala que é comprar um caderninho em branco, mas sem pauta também. Por causa da coisa da liberdade de... Às vezes a gente pensa, nossa, meu Deus, como é que vai ser? Vai ter um monte, né? Vou começar a escrever, vai pra cima, vai pra baixo, não vou ter noção nenhuma de que eu tô fazendo. Eu penso isso um pouco. Mas o argumento dela é muito válido, porque ela fala que aí entra muita flexibilidade. Por exemplo, um dia eu quero escrever certinho, outro dia eu quero fazer uma tabela para acompanhar o meu exercício na academia. Uma tabela para acompanhar os hábitos no geral. Então, assim, se for uma folha com pauta, a gente já fica um pouco limitado. Ai, Ana, mas isso é besteira. Não, não é. Porque aí a gente começa a fazer, não tem espaço, a gente deixa pra lá. Tem umas dicas que ela dá que eu achei que são muito interessantes e serviram muito pra mim. Por exemplo, ser o mais simples possível. Principalmente no início. Porque tem gente que gosta de inventar moda, né? Eu mesma, assim, quando eu compro uma coisa nova, eu quero fazer tudo coloridinho, eu quero fazer desenho, eu não posso errar uma coisinha, minha letra tem que ficar ótima. E aí ela fala assim, que quando a gente começa emperequetando demais, aquilo ali não vai pra frente. Por quê? Porque vai exigir muito esforço pra gente alimentar aquilo. Aí a gente acaba desanimando. E desanima mesmo, assim, né? Tem que ficar muito certinho, nananã. E ela fala assim que aquilo ali é um espaço nosso. Então, assim, não é pro Lucas ler, não é pra minha mãe ler, não é pra ninguém ler. É pra me organizar, pra eu registrar as coisas que eu acho que são importantes. Você cometeu um erro, não tem problema nenhum, risca e continua. Alguma coisa que você tava fazendo de um jeito que você acha que pode mudar, fazer melhor na outra parte, faz diferente, assim. Você tem liberdade total pra fazer do jeito que você quiser, pra ficar bem. Né, assim, então, isso também eu achei muito importante, porque aí a gente começa a rasgar, arrancar folha, né, assim, arruma uma confusão e acaba falando, vou deixar esse trem pra lá, né. Outra coisa muito legal que ela fala lá, e que é uma característica, né, do Bullet Journal, é assim, que você tem que usar símbolos para poder te ajudar a organizar o caderno. E aí ela fala que o símbolo principal é um pontinho. Por exemplo, eu tenho que agendar um post no Facebook, eu coloco lá um pontinho. Aí eu tenho que arrumar uma legenda minha, por exemplo, feito, a fazer um pontinho. Feito, eu vou lá e faço um xizinho em cima do pontinho. E aí, fica a seu critério, assim, criar os seus símbolos. Então, por exemplo... Mas de uma maneira que fique simples também, né? Sim, de uma maneira que você... olhe e enxergue, aquilo ali eu fiz, aquilo ali não, aquilo ali eu comecei. Uma coisa que eu achei fantástica, que ela dá de dica, quando você pegar o caderno, pra você numerar as páginas. E aí a primeira coisa que você faz no caderno é criar um índice. E aí nesse índice, por exemplo, eu faço lá o calendário anual, aí coloco a página. Calendário mensal, e aí depois eu quero fazer, tô pensando nas minhas metas de 2018, aí eu faço meta 2018. Não tem problema, tá em ordem, não tem ordem nenhuma. Só que eu vou lá e coloco no índice, metas 2018 e a página X dela. E aí isso foi fantástico pra mim, porque eu pensei, nossa, eu não vou perder mais as coisas, né, assim. O que acontece aqui do livro, né, e do Diário em Tópicos no geral? Ele oferece uma estrutura, mas que é só sugestão. Você tem total poder de escolha. Então, assim, você que vai organizar. Aqui tem um monte de sugestão legal, mas você vai ver, tem a ver comigo? Será que vai me ajudar ou não? Vou experimentar. Não deu certo, não vou fazer mais. Né? Assim, então é bem assim, liberado, né? Também ela fala no livro que é uma opção, assim, pra gente ter um panorama de quem a gente é, assim, sabe? Das escolhas que a gente faz, de como que a gente tá se sentindo, de onde que a gente tá indo. Se a gente tá colocando muita tarefa, se a gente tá dando conta ou não, se pode aumentar ou se tem que diminuir. Então, assim, é uma visão geral da gente, assim, que é interessante pros próximos passos também, né? Além de organizar melhor, é uma maneira de cuidar de mim, né? Reduz o meu estresse, a minha ansiedade, me ajuda a enxergar mais as coisas, acompanhar os meus hábitos. E também ela fala lá uma coisa que eu achei muito legal, que é uma maneira de cuidar do outro. Quando ela faz isso, que ela se organiza melhor, é como se ela estivesse dizendo pro outro, olha,
eu valorizo o seu tempo, nós somos uma equipe, eu quero ser uma pessoa o melhor possível para me relacionar com você. E assim, eu achei que faz todo sentido, realmente, assim, quando a gente cuida da gente, quando a gente cuida do nosso tempo, quando a gente dá mais conta das coisas, a gente, assim, impacta todo mundo ao nosso redor, né? E quando a gente não dá conta também, porque a gente fica estressado, mal-humorado, desorganizado, frustrado, né? Assim, não dá conta de se relacionar bem. Quem cuida de si, cuida do outro, né? E aí, assim, é mais ou menos isso, gente, assim, se eu fosse falar tudo do livro aqui igual eu queria, que eu sou um papagaio. O Lucas ia me matar, cada umas meia hora. Mas, ela fala assim, eu amo escrever. Não sei, né, se vocês vão se identificar com isso. Mas escrever sobre a gente, ela fala que pode ser um hábito libertador. E pra mim tá sendo, sabe? Então, só retomando assim, as 3 dicas principais. Se você for começar, comece do jeito mais simples possível. A segunda dica que ela fala... porque muita gente pensa assim, nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta disso não, é muito trem pra escrever, nananã e tal. Aí ela fala, então, pra pegar um caderno aleatório, com margem mesmo, pauta, etc., e testar uns 2, 3 dias, 5 dias, pra ver se você vai, né, achar que tem sentido mesmo ou não. E outra coisa que ela fala, assim, né, que ela resume no final com essas 3 dicas, é pra gente não pensar demais, sabe assim? Se errar, errou, risca, colore, faz do jeito que tiver vontade, porque é isso que vai, assim, deixar aquele espaço ser seu mesmo, assim, você vai sentir que tem sua voz ali, que você tá escolhendo o tempo todo o que é melhor pra você, tá reavaliando, escolhendo de novo. Então, assim, é bem interessante. Aí, gente, assim, eu recomendo muito o livro, tá dificílimo de achar ele, sabe? A minha amiga que me emprestou dela, porque eu não tava encontrando. Mas, assim, essa autora é muito engraçada. Tipo assim, ela escreve da vida dela, do cachorro dela, do namorado, dos amigos, do trabalho. E, assim, você morre de rir vendo o tanto que é real o diário dela, sabe assim? Fica muito próximo da gente. Claro que, assim, vai ser muito difícil você começar a criar o seu a partir do nosso vídeo, né? Sim. Nosso vídeo, assim, é um incentivo, né? Uma recomendação de algo que está sendo muito bom para você, né? Que você gostaria de partilhar. Mas aí tem o livro... E internet também tem, né? Sim. Só que a internet é um pouco perigoso, né? No YouTube eu cheguei a procurar, né? Antes de eu ter contato com o livro, eu cheguei a procurar e tinha um montão de coisas. E aí, assim, eu confesso que eu fiquei até com dificuldade, assim, né? Qual vídeo que eu assistia? E aí eu assistia uns que tinham, assim, poucas informações, não ficava tão claro. Então, assim, eu realmente recomendo mais o livro mesmo. O Pinterest também tem cada coisa maravilhosa, né? E aí a gente fica achando que tem que fazer aquela coisa super emperequetada, como você falou. Se você joga lá no Pinterest, né, assim, Bullet Journal, vai aparecer um tanto de coisa bonita, colorida, nananã. E aí, assim, eu gostaria de fazer, mas a princípio, assim, menos é mais. Legal. Então fica aí a dica, né? Tem gente que dá super certo com a agenda, com o planner, que é ótimo, né? Assim, mas tem gente que às vezes fica muito frustrado, tentando dar conta, querendo se organizar melhor, não gosta de agenda, mas gostaria de ter um método de organização. Então fica, né, a dica, assim, que pode ser uma coisa mais subjetiva, mais sua, que você, né, sinta mais gosto também de fazer, de construir a cada dia. E eu tô gostando. Ai, gente, ela é linda, né? Se quiser ver ela mais na segundinha, comenta aí, que a gente vai fazer mais vídeos. Ai, que chato. Beleza? Então fica assim. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.